é o seguinte. Ele te deu essas informações. Eu não escrevi o texto todo não, mas eu resumi e coloquei aqui. Ele falou o seguinte, olha, o sólido, ele não te deu o desenho do sólido, ele colocou esse desenho aqui. O sólido fica entre os planos x igual a menos 1 e x igual a 1. O x igual a menos 1, eu imagino que seja essa interseção aqui, ó. Como é que eu faço para verificar se de fato é essa interseção? Então aqui seria o x igual a menos 1. E o x igual a mais 1, eu imagino também que seja essa interseção aqui. Esse aqui seria o x igual a menos 1, x igual a mais 1. Como é que eu vou checar isso? Vamos aqui para cima agora, fazer aqui para verificar onde ocorre a interseção. Interseção. Antigamente era intersecção, né? Mas parece que a turma não gosta mais, coloca esse C aqui. Então fica interseção. Para você achar a interseção entre duas curvas, basta você descobrir em que momento que a ordenada das duas vai ser a mesma. Né? Porque se você vai ter a mesma ordenada, você vai cruzar uma curva aqui, cruzou com outra aqui. Nesse ponto, por exemplo, se você olhar para cá, ó, nesse ponto aqui, aqui eu tenho uma ordenada, um y, aqui eu tenho outra ordenada, outro y. Mas quando elas se encontram, quando elas se cruzam, é um momento que eu não sei quem que é aqui, mas que o y das duas dá o mesmo. E desse problema eu tenho uma que tem y valendo x², a outra que tem y valendo 2 menos x². O que eu tenho no momento é isso. E eu quero saber onde é que está a interseção. Então eu preciso descobrir aqui quando é que eu terei x² dando igual a 2 menos x². Aí se esse menos x² vai para lá, ficará assim 2x² igual a 2, x² igual a 1, daqui eu tiro que o x igual a mais ou menos 1, né? Ou mais ou menos 1, de fato, vai de encontro ao que a gente tinha falado. O exercício não falou que esses planos aí interceptavam as curvas aqui, né? Bem o sólido, na verdade, bem nesse local aí. Mas, enfim, verificamos aqui e de fato é. Então, veja bem, ele falou que as seções transversais são discos, tá bem que ele te dá a pista? Ele te fala, ó, aquilo lá falou, as seções transversais são quadrados. Ele falou aqui agora, as seções transversais são discos. Então, se são discos, se você vê o disco do plano, é assim, ó. Isso aqui é um disco. Um disco você tem a circunferência e a parte de dentro dela. Isso aqui nós chamamos de disco, ou círculo, né? Pois bem, então ele falou que os cortes são todos discos. E ele falou que esses discos são discos circulares onde o diâmetro vai da parábola y igual a x² até a parábola y igual a 2 menos x². Então, se você fixar um x qualquer aqui, ó, eu coloquei nesse lugar aqui, ó, se você fixa um x aqui, isso que você vê aqui, ó, isso que você vê em vermelho aqui é o diâmetro. Isso aqui é o diâmetro. Então vamos lá. Eu tenho aqui que o diâmetro, o D agora vai representar para mim aqui diâmetro. Vamos colocar aqui o que ele representa. Diâmetro. Se o D é diâmetro, eu preciso saber a área dessa seção transversal. Eu preciso saber essa área do azul aqui. Tá bom, mas isso aqui é diâmetro. E como é que eu acho área mesmo? Deixa eu ver aqui. Área. Como é que é a área do disco mesmo? É π multiplicado pelo r ao quadrado, não é assim? Não é πr ao quadrado? Tá bom, mas eu não tenho r ainda, né? Eu não tenho r ainda. Mas eu tenho o diâmetro. Eu tenho que o diâmetro aqui é a distância daqui até aqui. Agora, como é que... Se essa curva aqui, ó, que tem a boca para baixo, é essa parábola 2 menos x². Essa outra que tem a boca para cima é o y igual a x². Como que eu calculo esse vermelho, que é a distância entre uma parábola e outra? Muito bem, é a de cima menos a de baixo. Então eu vou pegar a de cima aqui, a de cima é essa que tem o gráfico assim. E a regra dela, a lei dela é essa aqui, ó. 2
menos x quadrado, certo? Aí eu tenho que subtrair da de baixo aqui. A de baixo é o x quadrado, ó, menos x quadrado. Professor, mas no exercício a gente escolhe de cima e de baixo? Não, aqui você que tem que perceber, porque ele te deu esse desenho assim, ó. O x cresce para a direita e o y cresce para cima. E ele te deu essa função aqui, y igual a 2 menos x quadrado. Se você fizer o gráfico dela, ó, o que é 2 menos x quadrado? É y igual a 2 menos x quadrado, tá vendo? É uma parábola com a concavidade voltada para baixo, sim. Quando o x é 0, ela vale 2. Então ela é assim, né? E y igual a x quadrado, ela é assim. Então ele não falou, mas você tem condições de concluir. Se você pegar uma linha vertical aqui, ó, que essa aqui é a função de cima, que essa aqui é a função de baixo, nesse intervalo de menos 1 até mais 1, porque se você vier para cá, muda, tá bom? Então aqui você mesmo, como se trata só de parábolas, são coisas simples, você mesmo pode concluir isso aqui. Eu estava aqui, né? Então essa aqui é a função de cima menos a função de baixo. Então eu tenho o seguinte, que a diagonal, ela vale 2 menos 2x quadrado. Mas para eu calcular a tal da área, eu preciso do quadrado do raio. O que relação que tem entre diagonal e raio? Diagonal, diâmetro, né? Falei diagonal, né? O diâmetro, o que é que o diâmetro tem com o raio? O diâmetro é o dobro do raio. Então você sabe o seguinte, que esse diâmetro aqui, ó, o diâmetro é 2 vezes o raio. Ora, mas você acabou de ver aqui em cima que o diâmetro vale 2 menos 2x quadrado. Então você tem que 2 menos 2x quadrado é igual a 2 vezes o raio. Agora, se você dividir todo mundo por 2 aqui agora, ó, por 2, esse é chamado de princípio multiplicativo da igualdade. Na verdade, você está multiplicando os dois membros por meio. Se você fizer isso, aí você chegará à conclusão, vamos subir mais um pouquinho aqui, ó. Você chegará à conclusão de que o R, ele vale, dividiu aqui, 2 por 2 deu 1. Aqui 2 por 2 deu 1, vai ficar 1 menos x quadrado. Aí você descobriu qual que é o raio desse disco que é a seção transversal. Muito bem. Aí você agora quer saber a área dela. A área em função desse x, né? Vai depender do x. A área é π multiplicado pelo r ao quadrado. No caso aqui é um r de x ao quadrado, né? Esse r aqui. Então pronto, olha só, a área está prontinha, ó. A área nesse caso aqui vai ficar então π que multiplica o r, que é isso aqui, ó. 1 menos x quadrado, tudo isso ao quadrado. Pronto. Aí você precisava saber qual que era a função que retornava a área. Você acabou de descobrir. Então, para você achar o volume, vamos lá. Volume, você vai ter que integrar. Vou integrar de onde até onde? De menos 1 a 1, que foi o que ele falou, né? De menos 1 até 1 é 10 do a de x. Vamos escrever aqui para você poder fixar bem, ó. Do a de x. Só que o a de x é isso que está colocado aqui em cima. Então vai ficar assim, integral de menos 1 até mais 1, de π que multiplica 1 menos x quadrado ao quadrado dx. Ok? Bom, esse π, ele pode sair da integral. Vai ficar então π, integral de menos 1 até mais 1, e aqui 1 menos x quadrado. Gente, agora isso aqui é polinômio, isso aqui todo mundo sabe integrar isso aqui. Note o seguinte, isso aqui também é uma função par. Quando a função é par, e eu já conversei com vocês sobre isso em sala de aula, ó. Quando a função é par, do ponto de vista gráfico, é fácil de você reconhecer uma função par, né? Porque o que está de um lado é igualzinho ao que está do outro. Não foi muito igual aqui não, mas é igualzinho. Deixa eu ver aqui, sim. Então, quando você vai integrar aqui, por exemplo, de menos L até L, na verdade, esse de menos L aqui até 0 é a mesma coisinha de 0 até L. Então, normalmente, quando você está diante de uma função que é par,
E a função é par quando dois números opostos têm sempre a mesma imagem. Eu digo que uma função f é par se a imagem do oposto de um número é igual à imagem desse número. Então, se você pegar esse número aqui, x, e o oposto dele, menos x, os dois terão a mesma imagem. Nesse lugar aqui estará o f de x, e nesse mesmo lugar aqui estará o f de menos x. E você vê que essa função aqui tem essa característica. Se você colocar um número positivo e um número negativo com o mesmo módulo, tipo mais 5 e menos 5, mais 2 menos 2, mais 1/4 e menos 1/4, quando elevar ao quadrado, esse sinal some, desaparece. Então essa aqui é uma função par. E quando você tem uma função par, a integral de menos L até L, de f de x dx, é igual o quê? Integral de 0 até L. É bom vocês terem isso aqui na cabeça, para poder facilitar alguns cálculos. É 2, né? Ó, para você integrar de menos L até L, você pode apenas integrar de 0 até L e depois pegar essa resposta e multiplicar por 2. Que é o que eu sugiro que a gente faça aqui, ó. A gente vai pegar aqui e no lugar de integrar de menos 1 até mais 1, eu vou multiplicar por 2, e aí eu vou integrar aqui de 0 até 1. E aqui em cima vai continuar a mesma coisa, que é 1 menos x² ao quadrado dx. Para integrar isso aqui, infelizmente, você não vai poder fazer substituição simples, você vai ter que desmembrar isso aqui mesmo, né? Quadrado primeiro vai ficar assim, ó, 2π, integral de 0 até 1, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, e depois mais o quadrado do segundo, que vai dar um x² aqui, dx. Então vai ficar assim, ó, 2π, agora que eu vou integrar, né? Integral de 1 dá x, integral de 2x² é 2x ao cubo sobre 3, integral de x² é x elevado à quinta sobre 5. Isso aqui tudo variando de 0 até 1. Aí você tem que trocar agora o x por 1, menos trocar o x por 0. Aí ficará assim, gente, ó, 2π, se você trocar o x por 1, aí fica assim, 1 menos 2 vezes 1 elevado ao cubo sobre 3, mais 1 elevado à quinta sobre 5. Menos, se trocar o x por 0. Bom, mas se trocar por 0 vai dar 0 em tudo, né? Então não vou nem escrever aqui, ó. Aí sobrou essa continha para você fazer, que é 1 menos 2 terços mais 1 quinto. Todo mundo sabe fazer isso aqui na calculadora científica? Pronto, ó, 16 quinzeavos. Tá vendo? Ó, 16 quinzeavos. Então isso aqui tudo vai dar no final 16 quinzeavos π, unidade de volume.